Olha que passagem interessante nós encontramos na Bíblia Sagrada, no livro de João, capítulo de número 4, verso 23 e 24. Eu vou ler aqui na versão Almeida Revista Atualizada. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Glórias a Deus! Será que estamos adorando e servindo ao Senhor da maneira correta? Da forma que agrada ao Senhor? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Envolvidos com Cristo. E agora aproveito para te pedir que você se inscreva em nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, que curta e compartilhe este vídeo com seus contatos, com seus amigos, familiares, para que mais pessoas sejam alcançadas por esta palavra, por esta mensagem, que venha abençoar vidas através da sua vida. Vejamos o que diz a poderosa palavra de Deus. No livro de Isaías, capítulo 29, verso de número 13, vai dizer o seguinte: Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. É claro que nós devemos continuar louvando ao Senhor através de palavras de adoração ou entoando cânticos de louvor ao Senhor, né? Como nós costumamos fazer em nossas casas ou na igreja com nossos irmãos. Mas como disse o Senhor Jesus na passagem de João 4, o Pai procura tais adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Agora nós vamos falar sobre algumas características, as quais aqueles que adoram em espírito e em verdade possuem. Esses tais são os que o Pai procura. Primeiro, ele busca se aproximar de Deus com todo o coração. Eles buscam se aproximar de Deus com amor e devoção. Lá em Deuteronômio capítulo 6, no verso 4 ao 6, vai dizer o seguinte: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aleluia! Glórias a Deus! Nós precisamos buscar o Senhor com um amor verdadeiro, não apenas um amor fingido, aquele que nós não conseguimos exprimir com ações este amor ao Senhor, apenas por palavras ou por práticas religiosas. Não, esse amor ele precisa ser sincero, ele precisa ser verdadeiro, ele precisa sair da nossa alma. E quando nós amamos alguém, e principalmente quando nós amamos ao Senhor, nós devemos amar com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, né? Com todas as forças que nós temos em nossa vida, com a nossa saúde, verbalizando esse amor a Ele, mas também com todo o entendimento, conhecendo o Senhor, conhecendo a sua grandeza, conhecendo as suas maravilhas, a tua bendita palavra que nos promete tantas maravilhas e tantas bênçãos em nossas vidas. Nós temos que ter o entendimento, nós temos que conhecer esse Deus que nós amamos. Porque se nós não conhecemos a esse Deus que nós amamos, como podemos dizer que o amamos de verdade? Seria um amor relativo, né? Seria um amor que nós talvez tenhamos dúvida do tamanho desse amor. Então, precisamos conhecê-lo mais a cada dia, como a sua palavra diz lá no livro de Oséias, né? Conhecereis o Senhor, prosseguireis em conhecê-lo. Esse é o nosso papel, esse deve ser o nosso objetivo de vida, conhecer esse grande Deus, esse maravilhoso Deus que nós temos a cada dia mais. Em segundo lugar, meus queridos, busque ao Senhor com um coração sincero e humilde. Salmos, capítulo de número 51, no verso 16 e 17, vai dizer o seguinte: Não tens prazer em sacrifícios? Senão eu os traria. Nem te agradas com holocaustos.
Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Aleluia, glórias a Deus. Meus queridos, se não tivermos um coração sincero, um coração humilde para com Deus, a palavra vai dizer que o Senhor não estará feliz, o Senhor não estará contente com a nossa adoração, sequer estará recebendo a nossa adoração, porque nós sabemos que o Senhor, Ele repele, Ele afasta aquele que se exalta, aquele que se envaidece, aquele que procura ter a glória para si, aquele que procura tomar a glória para si. Mas Ele se agrada e Ele procura se aproximar daquele que dá glória a Deus, daquele que procura honrar ao Senhor, procura dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Esse coração humilde que Deus procura em nós, um coração sincero, que não tenha falsidades e mentiras, que nas palavras ou nas atitudes que nós venhamos a ter para com as pessoas e para com o Senhor, nós venhamos ter atitudes sinceras. Que se algo que nós intentamos fazer e realizamos, venha ser do nosso coração, venha ser com sinceridade, venha ser também um ato de humildade, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado. O nome de Deus é que precisa ser enaltecido, e não o nosso. O próprio profeta João Batista, ele mesmo, quando se apresentou no deserto e falou a respeito daquele que viria, que era maior do que ele não seria digno de, prostrando-se, desatar as sandálias, desatar as alparcas do Senhor Jesus. Ele não seria digno de ser aquele considerado por muitos o Messias. Não, ele veio para preparar o caminho do Senhor Jesus. E ele sempre dizia que convém que ele diminua para que o Senhor cresça. E é assim que nós devemos nos portar, meus queridos, em todas as nossas atitudes, em nossos pensamentos, que o Senhor cresça, que nós venhamos a diminuir. Porque é desta forma, com o coração humilde, um coração sincero, que o Senhor estará se agradando de nós. Nós estaremos alegrando o coração de Deus. Em terceiro lugar, meus queridos, adorando ao Senhor e procurando agradá-lo da maneira correta. 1 Samuel capítulo 15, no verso 22, vai dizer o seguinte: Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Vejam, meus queridos, que esse ensinamento da palavra de Deus, lá no livro de Samuel, quando o profeta Samuel se dirige ao rei Saul, que havia cometido um ato contra a vontade do Senhor. Ele achava em seu coração que ele estava agradando o Senhor, retendo os despojos da guerra, os animais que deveriam ter sido mortos. Ele intentou em seu coração trazer esses animais, os melhores despojos, para sacrificar ao Senhor, para trazer holocaustos ao Senhor. Na cabeça de Saul, fazendo aquilo seria melhor, ele estaria aproveitando melhor aqueles despojos de guerra. Mas o Senhor se contentava muito mais, o Senhor se contenta muito mais em que nós venhamos a obedecer a sua palavra, nós venhamos obedecer aos seus mandamentos, do que oferecermos sacrifícios e holocaustos. Não que ele não queira receber os sacrifícios de nossas mãos, as nossas ofertas, sejam elas materiais ou espirituais, mas ele deseja que esses sacrifícios, estas ofertas, venham acompanhadas de obediência a ele. Quarta característica daqueles que o Senhor procura, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Aqueles que assim são, eles temem ao Senhor de verdade.
No dicionário, a palavra temor significa sentimento de profundo respeito e obediência. Então, se nós olharmos para o dicionário em que a sociedade se baseia, que nós podemos estudar, nós vemos que a palavra temor já tem um significado muito claro. O teólogo Ray Ortlund, num artigo, ele vai falar um pouco sobre esse temor. O que significa o temor? Ele vai dizer que o temor do Senhor é uma outra maneira de descrever a confiança no Senhor. Mas a palavra temor também acrescenta conotações de reverência, respeito e admiração. O temor do Senhor é o oposto de uma superficialidade lisonjeira. Ou seja, nós estamos tentando agradar alguém de forma superficial. Esta humildade não se importa de depender totalmente do Senhor. Aqui vem uma palavra, meus queridos, tão importante para que nós venhamos incorporar em nossa atitude de temor ao Senhor, a dependência de Deus. Você hoje pode considerar-se uma pessoa totalmente dependente do Senhor? Será que nós hoje, em nossas vidas cotidianas, será que hoje no ministério, na obra do Senhor, nós podemos dizer em alto e bom som, com coração sincero, que nós somos dependentes do Senhor em tudo? Esta é uma afirmação muito difícil de se fazer, principalmente nos dias atuais, onde tantas coisas nos distraem e tantas coisas nos tornam dependentes delas. Mas nós podemos sim exercitar essa dependência do Senhor. É isso que o Senhor procura desenvolver em nós a cada dia, com situações que às vezes nós não esperamos, com situações que às vezes nós não desejamos, né? Situações de prova, aflições, os famosos desertos, né? Os vales em nossas vidas nos levam a buscar a dependência do Senhor, nos tornam mais dependentes, nem que seja por alguns momentos, por alguns dias ou meses ou anos, mas essa dependência, quando ela é exercitada, ela produz frutos em nossa vida, porque é assim que o Senhor deseja que nós venhamos estar na caminhada com Cristo. Nós devemos ser totalmente dependentes dele. Por mais que nós tenhamos a nossa parcela de responsabilidade, que nós devemos cooperar com Deus nos seus propósitos, nos seus planos, nós temos sim as nossas responsabilidades, não devemos fugir delas, mas nós devemos ter em nosso coração a dependência total e absoluta do nosso eterno e bondoso Criador. Meus queridos, eu quero te pedir que você reflita sobre isso, que você venha meditar nesse estudo de hoje, nesta mensagem, porque o Senhor busca, o Senhor procura. Se a palavra não dissesse de uma forma tão clara que o Senhor busca os verdadeiros adoradores, nós poderíamos dizer que a adoração é algo muito simples, algo muito fácil de se realizar. Mas nós podemos entender, através da palavra de Deus, que não é algo simples, não é algo fácil, não é algo superficial. Nós temos sim um dever de nos aperfeiçoar nesta prática de louvar e adorar o Senhor, em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e até o próximo estudo, se Deus quiser.